Graça e paz, meus irmãos. Com muita alegria que retornamos ao seu lar para mais uma vez fazermos o estudo da Escola Bíblica. Semana passada nós estudamos como não orar, as formas erradas de se orar, ou maneiras. E hoje nós vamos estudar a forma correta de se orar. O tema é a oração que Deus atende. Aquela oração do Pai Nosso. Está baseada em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. E diz assim, a palavra de Deus: orem desta maneira: nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, o que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno ou do mal. Amém. Irmãos, essa oração ela é de suma importância. Jesus não nos deu para que ela fosse decorada e recitada diariamente, mas nos deu como um modelo, uma oração que fala do seu desejo para com os filhos, fala também daquilo que seus filhos desejam do Pai. E ele começa dizendo Pai Nosso. É um reconhecimento de paternidade, reconhecimento da paternidade de Deus, reconhecendo que Deus é o nosso Pai, mas também que somos seus filhos. Se Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Então, no mesmo instante que Ele declara que é nosso Pai, nós também reconhecemos Ele como Pai. Então, essa oração ela tem essa importância do crente ter em Deus o seu Pai. Não existe coisa melhor do que a pessoa ter um pai. Há pessoas que nunca viram ou nunca conheceram o seu pai e aí apenas querem ter o nome desse pai na certidão de nascimento. Apenas querem ter o reconhecimento de paternidade, nada mais do que isso. Então muitas pessoas desejam conhecer o Pai, muitas pessoas têm uma lacuna na vida por nunca ter visto o Pai e por não ter um Pai. E esse texto diz Pai Nosso, quer dizer, um privilégio que o crente tem, é um reconhecimento de paternidade. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. E filho, aqui, é um direito adquirido, não é? Em João capítulo 1, verso 12, diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, ou o poder, de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós somos filhos
por direito. Recebemos este direito, adquirimos esse direito de sermos filhos de Deus. E nessa oração, Jesus menciona isso. Pai nosso que está nos céus. Quer dizer, somos filhos de Deus. E ser filho é melhor do que ser servo, não é? É bem melhor do que ser servo. E nós somos filhos. Quando ele fala em filho, nessa oração, fala também em relacionamento. Porque pai e filhos, eles se comunicam. Há uma comunicação, há um relacionamento, há uma comunhão. Então, é um relacionamento de um pai santo, um pai que é criador de todas as coisas, e os pecadores, e filhos, ou criatura dele, pecadores. Então somos pecadores, mas temos um pai que é santo, que nunca pecou, mas que se relaciona com esses filhos, que deseja ouvir esses filhos. Então, apesar do que somos, Deus, ele continua sendo o que é. O texto diz Pai Nosso. Quando ele diz Pai Nosso, está no plural. Significa que é um pai que tem vários filhos, que tem muitos filhos. E aqui não há exclusivismo. No texto, Jesus deixa bem claro que ele é pai de todo mundo, que ele deseja ser pai de todas as pessoas. Então, Pai Nosso é porque temos e somos irmãos uns dos outros. Temos um pai, que é pai de todo mundo, e somos irmãos. Isso significa que não deve haver nenhum exclusivismo nosso, exclusivismo religioso, de pensarmos que ele só é pai dos batistas, mas ele é pai de todos nós, e nós somos irmãos uns dos outros. Essa oração, ela fala de uma verdadeira comunhão. Comunhão com os outros irmãos. Não é meu pai, mas é Pai Nosso. Pai Nosso. Não é meu pai, e sim Pai Nosso. Ele joga fora aqui todo o exclusivismo religioso que às vezes existe, até mesmo no nosso meio batista, que às vezes pensamos que ele é só Pai Nosso, ou que ele tenha um grupinho de filhos exclusivos aqui na terra, mas aqui na terra ele tem muitos filhos e deseja ter muito mais. E ele quer que sua igreja vá em busca desses seus filhos. No verso 9 e no verso 10, fala da submissão à vontade de Deus, à vontade do Pai. Não somente à vontade de Deus, mas a submissão à vontade de Deus, como também ao reino de Deus. Não é? Desde o verso 9 e 10 da palavra de Deus, ele diz: Nosso Pai que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Que a vontade de Deus aqui na terra aconteça do mesmo jeito que acontece lá no céu, com a mesma ordem, do jeito que os anjos, arcanjos, querubins e serafins agem lá no céu,
obedecendo ao Pai aqui na terra, nós também devemos viver na mesma harmonia com o Pai, vivendo em perfeita submissão a Ele. A Ele ora e diz que a vontade dEle aconteça aqui na terra do jeito que acontece no céu. Às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Às vezes nós queremos orar para o Senhor e dizer para Ele sobre a nossa vontade, sobre aquilo que nós queremos, para que Ele concorde ou não. Nem sempre queremos orar e perguntar qual é a vontade dEle para conosco. Às vezes invertemos e falamos para Ele qual a nossa vontade, quais são os nossos propósitos, os nossos planos, mas não queremos saber primeiro qual o plano de Deus para a nossa vida, o que é que Ele quer de nós. Às vezes não queremos dizer, eis-me aqui, que queres que eu faça? Então o verso 9 e o 10 fala sobre a submissão à vontade e ao reino de Deus. É uma verdadeira disposição para compreender e fazer a vontade de Deus. Ter a compreensão daquilo que Deus quer. No verso 11, ele fala do pão. No verso 11, ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nessa outra versão aqui, ele diz, dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Ou então o pão, dê-nos hoje novamente. Quer dizer, o pão de todos os dias. É exatamente aquilo que aconteceu no Êxodo, que Deus pedia que eles apanhassem o maná de cada dia, mas que não guardasse para o outro dia, que aí ia apodrecer, ia se estragar. E Deus queria que eles dependessem dele. Deus queria mostrar o quanto ele era misericordioso, mas as pessoas ficavam ansiosas, ficavam preocupadas com o dia de amanhã e guardavam o maná. Mesmo sabendo que Deus ia mandar no outro dia, Deus mandava e o maná que eles guardavam apodrecia e dava bicho. Então, às vezes, nós não queremos depender de Deus e confiar na sua provisão e na sua providência. Deus, ele provê tudo para nós. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus estava querendo era exatamente que não houvesse estresse. Que a pessoa não fosse dormir pensando em amanhecer desempregada. Às vezes o trabalhador, ele dorme empregado e acorda desempregado. E Jesus queria exatamente que acontecesse o contrário. A vontade de Jesus é que o trabalhador ele possa dormir e acordar sem esse estresse, sem essa ansiedade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não estava pensando em excedente de produção. Quer dizer, poucas pessoas terem muito e a maioria não terem nada. Ficar com fome, ficar na miséria. O que Jesus queria e o que Ele quer é que o pão nosso, aquilo que é direito da humanidade, que é direito das pessoas, chegue realmente na mesa todos os dias, sem que o trabalhador possa se preocupar com o amanhã, se terá ou não o pão. Por isso Jesus disse, o pão nosso
de cada dia nos dá hoje. Quando ele falou nisso também, ele falou desejando que o seu povo fosse um povo também que partisse o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele estava pensando numa comunidade que sabe dividir o pão com aqueles que necessitam, que sabe cuidar das pessoas, que escuta o necessitado, que tem a percepção de ver e ouvir o clamor do povo. Jesus pensou num povo acolhedor. Depois, no verso 12, nos fala sobre o perdão. É uma oração completa. É uma oração que fala sobre tudo que o ser humano precisa. Não somente de pão, mas precisa também de perdão. Se são muitos filhos e que vivem numa mesma comunidade, esses filhos precisam se perdoarem. São filhos que às vezes têm algum problema de relacionamento. São filhos que às vezes têm alguma dificuldade, que às vezes têm divergência, mas que precisam se perdoarem. São filhos que, apesar das diferenças, mas eles não taxam uns nos outros. Eles não ficam colocando rótulo uns nos outros. Rótulo se coloca em mercadoria, em coisas, não em pessoas. Mas são filhos que, mesmo tendo diferenças, chegam a perdoar essas diferenças. E no verso 12, ele diz com muita propriedade: perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que nos ofenderam. Então, é realmente um perdão igual ao de Jesus. Quando Jesus colocou dessa forma, ele estava querendo que sua igreja, que cada um de nós, possamos perdoar uns aos outros, do mesmo jeito que ele nos perdoou, sem olhar quem somos, sem olhar o que fizemos, mas apenas aceitando-nos como somos e aceitando o nosso arrependimento. Então, ele fala: perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, da mesma forma como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Já pensou? Você ter que perdoar do mesmo jeito, pedir isso a Deus, que Deus lhe perdoe do jeito que você tem perdoado as pessoas. Aqui é um tipo de perdão um tanto quanto diferente. Diferente daquilo que o mundo pratica. O mundo, quando fala em perdão, o ofendido é o ofensor é quem procura o ofendido. Aqui é o contrário. Aqui é diferente. O ofendido toma a iniciativa de perdoar o ofensor. É ele quem corre atrás. É ele quem se sente mal. É ele quem se sente com o coração pesado e tem um desejo de reconciliar-se. Então a igreja de Jesus é um povo que gosta de perdoar. É um povo que não se sente bem se não pedir perdão. Se não chegar para o outro e reconciliar-se e abrir o coração. No verso 13, ele pede livramento. Ele pede livramento.
e pede também que Ele nos guarde do mal. Essas duas coisas Ele fala de forma muito interessante. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal. Ele fala em livrar da tentação, ou não deixar cair em tentação, mas também livrar do maligno ou livrar do mal. Então, duas coisas interessantes. Livrar da tentação. E a tentação, ela precede o pecado, não é? Primeiro a pessoa ela é tentada, depois é que ela peca. Então Jesus, ele se antecede. Ele mostra que nós devemos primeiro nos preocupar de nos livrarmos da tentação. Porque se livrando da tentação, consequentemente, você vai se livrar do mal, que no caso é o pecado. E a maior tentação e o maior mal aqui seria a igreja do Senhor fazer tudo isso que eu falei ao contrário, fazer tudo isso diferente. Então, o maior desafio da igreja hoje é ela fazer diferente, ela ser um diferencial nesse mundo e não permitir ser tentada e praticar o mal de uma forma que tudo isso que essa oração fala, a Igreja de Cristo vier a fazer diferente. Mas a vontade de Deus, o desejo de Jesus, é que possamos ser um povo diferente, um povo que pratica e que vive essa oração. Amém. Na próxima semana estaremos estudando outra lição muito importante e que nos fala sobre o tema a ambição do cristão. Então, próxima semana estaremos falando sobre a ambição do cristão e estaremos juntos no próximo domingo, se Deus quiser. E que Deus abençoe você, que Deus lhe conceda um bom início de semana. Que seja uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de realizações. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.